Mozartstraße 25 Links. Externamente, um edifício sem nada de especial, como muitos outros nas ruas silenciosas desta cidade austríaca. Precisamente aqui, no último andar, ficava o estúdio de Leo Aigner, um rapaz de 27 anos cujo nome era conhecido muito além dos limites de Linz. Leo trabalhava como modelo e seu rosto adornava cartazes publicitários e revistas. Mas há 18 dias, Leo desapareceu subitamente. Quando a polícia arrombou a porta do estúdio, encontrou uma cena claramente preparada não por acaso. O quarto estava completamente coberto com filme de vapor transparente, do chão ao teto. O filme cobria paredes, janelas e portas. Até o ar ali parecia ter congelado e se enchido de um odor pesado e acre. O analisador de gases portátil usado pelos criminalistas registrou uma concentração de sulfeto de hidrogênio de 90 partes por milhão. Um nível que indicava uma ação intencional e cuidadosamente preparada. No meio do quarto encontrava-se o próprio Leo. O estado em que o encontraram chocou até os investigadores experientes. O rosto e as mãos estavam severamente danificados por ácido, como se alguém tivesse querido intencionalmente apagar sua individualidade, transformar Leo em alguém impossível de reconhecer. A polícia imediatamente fechou o acesso ao estúdio, compreendendo. Alguém havia eliminado muito cuidadosamente os rastros, e fizera isso de tal forma que o próprio local encontrou seu dono quase 3 semanas depois de ele ter desaparecido. A investigação estabeleceu que a última atividade do telefone de Leo foi registrada pela estação base nesta mesma rua, Mozartstraße, às 22h14 exatamente há 18 dias. Desde então, o aparelho estava desligado e não dava sinais de vida. Os vizinhos mais tarde se lembraram que na noite de 18 de setembro pelo prédio, se espalhou um ruído prolongado e monótono de um compressor funcionando. Além disso, alguns moradores sentiram no hall de entrada um cheiro estranho, parecido com solvente. No momento do desaparecimento de Leo, naquela noite, na rua havia chuva forte. Mas a jaqueta de Leo encontrada dentro do estúdio estava absolutamente seca. Isso significava que ele não havia deixado o local por várias horas antes do desaparecimento. Pelo menos não havia saído para fora. Um exame mais detalhado do local deu à investigação uma pista adicional. Em um cinzeiro de vidro foi descoberta uma impressão digital, claramente pertencente não a Leo, nem a alguém de seu círculo próximo. Apenas uma impressão. Mas poderia pertencer a qualquer pessoa que tivesse se encontrado com Leo Aigner, pelo menos uma vez nas últimas semanas. Nas primeiras etapas da investigação, a polícia se interessou especialmente por 2 figuras. David Schober, vizinho e maquiador cujo apartamento ficava literalmente do outro lado da parede do estúdio de Leo. David afirmou que viu Leo pela última vez cerca de 3 semanas atrás, quando ele parecia agitado e tinha pressa para ir a algum lugar. Schober falava calmamente, quase cotidianamente. Suas palavras soavam verdadeiras, mas muito gerais, não dando possibilidade de verificar detalhes. Outra testemunha-chave, Max Hölzel, gerente de uma grande agência de modelos de Viena. Ele assegurou à investigação que Leo havia voado para um casting em Milão e deveria retornar literalmente de um dia para o outro. Max não se preocupava com o destino de seu protegido, explicando seu desaparecimento como um simples mal-entendido ou atraso nos negócios. No entanto, esta versão começou a desmoronar praticamente imediatamente. Os investigadores verificaram o registro de chamadas e viram que Max ligou para Leo 3 vezes na noite do desaparecimento. Parecia estranho que uma pessoa que afirmava que o modelo havia voado para a Itália lhe telefonasse, como se não soubesse onde ele estava. Além disso, os aeroportos e o serviço de fronteira não confirmaram a saída de Leo do território da Áustria no período indicado. Logo ficou claro que a história sobre Milão havia sido inventada por alguém para confundir a polícia. O último fato que surgiu e virou toda a situação apareceu já perto da noite, quando os criminalistas verificaram cuidadosamente cada objeto de Leo. Na mesa de cabeceira encontraram uma máscara para dormir. No laboratório de perícia forense foram descobertos nela vestígios de clorofórmio,
substância que só podia ser obtida em farmácias com receita especial. E claramente não pertencia a Léo Aigner. O químico forense rapidamente identificou o lote do medicamento. Marcação farmacêutica 214.187-AT, o que permitia rastrear o comprador. Ficou óbvio que antes do desaparecimento, Léo havia sido adormecido diretamente em seu próprio estúdio. Alguém veio até ele com uma substância preparada antecipadamente, preparou cuidadosamente o local e conscientemente criou uma situação na qual a polícia, por muito tempo, não conseguiria chegar ao verdadeiro criminoso. Assim, ao final da primeira etapa da investigação, todas as versões se resumiam a 2 suspeitos: David Schober, o vizinho silencioso maquiador, e Max Hölzel, o gerente da agência, claramente tentando distrair a atenção da polícia com a lenda sobre a viagem a Milão. A polícia precisava descobrir quem exatamente decidiu corrigir radicalmente a aparência de Léo Aigner e qual era a verdadeira razão de tal ato cruel. A cada hora, a investigação mergulhava mais profundamente nos motivos ocultos e nas ações cuidadosamente mascaradas de uma pessoa que muito queria permanecer despercebida. A história sobre o voo de Léo para Milão gradualmente se desfez em pedaços. Para os investigadores era óbvio que alguém dentro do círculo de Léo conscientemente induziu a polícia ao erro. Mas de que forma o mito sobre a viagem se tornou tão convincente para muitos? O trabalho dos operativos começou com o interrogatório dos próximos. Os pais de Léo, Maria e Thomas Aigner mostraram a correspondência com o filho. Dos chats, ficou claro que no dia antes do desaparecimento, Léo mudou os planos. Ele informou à mãe que a viagem não aconteceria, sem explicar as razões do cancelamento. Para Maria, a mensagem pareceu comum e não causou preocupação. No negócio de modelos tais, adiamentos aconteciam regularmente. No entanto, oficialmente, Léo não cancelou o voo. Ao fazer consulta à Austrian Airlines, os criminalistas descobriram uma reserva de passagem aérea em seu nome, mas surgiu um detalhe estranho. A passagem foi paga com cartão bancário virtual, que não implicava débito real de recursos. Esta descoberta significava apenas uma coisa: a passagem foi emitida exclusivamente para deixar um rastro digital, criar a aparência de uma viagem sendo preparada. Os operativos retornaram a Max Hölzel, gerente de Léo, com a exigência de explicar por que ele continuava afirmando com confiança que seu protegido havia deixado a Áustria e partido para Milão, embora o aeroporto tivesse oficialmente negado qualquer dado sobre o voo de Léo. Max Hölzel reagiu calmamente, quase indiferentemente, e repetiu sua versão dos eventos. Segundo ele, simplesmente recontava as palavras do próprio Léo. Max assegurou à investigação que pessoalmente não verificou os dados sobre o voo, confiando no profissionalismo de seu funcionário. Isso soou lógico, mas suspeitosamente conveniente, e os investigadores continuaram procurando confirmações mais sólidas. Com autorização do Tribunal Distrital de Linz, foi realizada uma busca no escritório da agência de modelos de Max Hölzel, em Viena. Entre documentos e correspondência, os funcionários dos órgãos de segurança descobriram um arquivo chamado Milan Casting Léo PDF. Externamente parecia completamente comum, cabeçalho oficial da agência, pontos padrão sobre datas e local de realização do casting, assim como o logotipo da marca que supostamente organizava o evento. Com estudo mais detalhado, descobriu-se que tal marca não existia absolutamente. O documento se revelou uma falsificação hábil, claramente destinada a convencer Léo da autenticidade da proposta. Esta era uma pista falsa aberta e intencional que exigia explicações. No entanto, o mais surpreendente se descobriu depois, como resultado da verificação dos movimentos do próprio Max. Descobriu-se que na noite do desaparecimento de Léo, Max fisicamente não podia estar em Linz depois das 18 horas. Dados oficiais do controle de passaportes do aeroporto de Praga confirmaram sua entrada na República Tcheca às 22 horas e 35 minutos. A autenticidade do carimbo e do registro no jornal de fronteira não causavam dúvidas. Exatamente em 18 de setembro, precisamente 21 minutos depois que o telefone de Léo parou de dar sinais, Max cruzou a fronteira entre Áustria e República Tcheca.
O tempo e a distância foram verificados e confirmados com precisão de minutos. Max usou o trem Eurocity 176, que percorreu 280 quilômetros em 3 horas e 40 minutos. O bilhete eletrônico foi comprado antecipadamente, o que eliminava qualquer suspeita de espontaneidade ou tentativas de falso álibi. Assim, apesar do arquivo duvidoso e das suspeitas iniciais, Max Halsell obteve um álibi confiável e irrefutável, o que excluía sua presença em Linz no momento do desaparecimento de Leo Aigner. Agora o círculo de suspeitos se reduziu a uma pessoa, David Schober, o vizinho e maquiador que parecia saber muito mais do que dizia a polícia. Enquanto a investigação se ocupava da agência de Max, Schober mantinha a calma, não tentando atrair atenção para si. Mas agora os operativos decidiram se concentrar completamente nele. O estudo da correspondência de Leo com os vizinhos mostrou que as relações com David estavam longe de ser ideais, e algumas mensagens até tinham sinais de conflito oculto. Ao final do dia, ficou óbvio. A versão sobre o casting foi uma manobra cuidadosamente planejada, direcionada à distração da atenção, e embora Max tenha se mostrado inocente no próprio crime, ele ainda não conseguia explicar aos investigadores quem exatamente lhe enviou a tarefa fabricada e para que alguém precisava induzir o próprio Leo ao erro. A polícia novamente se focou no ambiente de Leo em Linz. Ficou claro que a ameaça real se escondia muito mais perto do que se supunha anteriormente, e cada novo passo aproximava os operativos da solução. Na investigação chegou um momento decisivo. Os operativos começaram um estudo aprofundado da vida e atividade de David Schober. A atenção dos detetives foi atraída por um detalhe incomum. 4 dias antes do desaparecimento de Leo, Schober subitamente obteve licença REACH para aquisição de ácido fluorídrico. Escolha estranha para uma pessoa que profissionalmente se ocupava de maquiagem e nunca havia trabalhado com químicos desta classe. Os policiais realizaram busca no apartamento de David e descobriram ali objetos que finalmente os convenceram da necessidade de interrogatório posterior. Na sala de estar, entre cosméticos e equipamento profissional de maquiagem, os investigadores descobriram uma garrafa de vidro vazia de clorofórmio. O grupo de especialistas imediatamente determinou que a garrafa era daquele mesmo lote farmacêutico 214.187 AT, que foi descoberto na máscara para dormir de Leo Aigner. A coincidência foi excluída, e a investigação obteve prova direta da conexão de Schober com o desaparecimento de Leo. Além disso, no hall de entrada foram encontradas notas fiscais da empresa Cham Logistics, localizada na cidade de Traun. Os documentos confirmavam o recebimento de lote de reagentes, 11 kg de ácido fluorídrico de 40% e 5 kg de ácido sulfúrico concentrado. A nota fiscal estava assinada pelo próprio David Schober e datada de 19 de setembro, apenas um dia depois que Leo parou de dar notícias. A cronologia claramente indicava uma operação preparada antecipadamente. No interrogatório, Schober parecia composto, até um pouco irritado com a atenção dos investigadores à sua vida. A pergunta dos operativos sobre para que um maquiador profissional precisaria de ácido tão agressivo e perigoso, David rápida e confiantemente expôs sua versão. Segundo ele, planejava usar o ácido para a limpeza de velhos cassetes fotográficos cobertos de óxidos pelo tempo. No entanto, os investigadores estudaram cuidadosamente o apartamento de Schober e não descobriram nenhum único cassete fotográfico, nem mesmo louça especial de Teflon, necessária para trabalhar com o HF. Especialistas criminalistas confirmaram que sem equipamento especial, o uso de tal ácido é praticamente impossível e extremamente perigoso. A lenda de David começou a desmoronar. No entanto, no momento em que as acusações contra Schober pareciam absolutamente convincentes, os criminalistas comunicaram mais um fato inesperado. Em uma das latas com ácido foi descoberta uma segunda molécula de DNA. Especialistas criminalistas confirmaram que o DNA encontrado pertencia à pessoa desconhecida, que anteriormente não figurava nos materiais do caso. A verificação pelas bases da polícia da Áustria não deu nenhuma coincidência. Este rastro desconhecido se tornou um sério enigma. Um terceiro participante da história, cuja identidade a investigação ainda precisava estabelecer. Por enquanto, este fato foi anotado pelos operativos como perspectivo,
mas não completamente revelado. Ao mesmo tempo, o especialista médico forense que estudava as consequências do impacto sobre Léo Wagner comunicou novos detalhes chocantes. A análise dos restos biológicos confirmou que antes da aplicação do ácido foi produzido outro impacto. Com a ajuda de análise termométrica local dos tecidos, foi estabelecido que Léo foi submetido a aquecimento até aproximadamente 65 graus Celsius. Esta descoberta incomum fez os criminalistas pensarem sobre possíveis motivos. Possivelmente, o aquecimento foi parte de um procedimento que tinha finalidade completamente diferente de simplesmente destruir a aparência de Léo. No momento, a finalidade deste impacto permanecia obscura, mas claramente testemunhava sobre o planejamento e cuidado das ações da pessoa culpada. Os investigadores finalmente se aproximaram da revelação do mistério do DNA desconhecido e do aquecimento incomum descoberto pelos especialistas forenses. David Schober já entendia que as provas contra ele se acumulavam, mas continuava afirmando sua inocência. Enquanto isso, os criminalistas começaram uma segunda inspeção mais cuidadosa do sistema de ventilação da casa na Mozartstrasse. Dentro do canal de ventilação foi encontrada uma pista inesperada, um filtro caseiro classe F7, completamente atípico para condições domésticas. No estudo microscópico do filtro foram descobertas fibras pequenas e micropartículas de maquiagem cosmética. No laboratório realizaram análise espectral, confirmando coincidência completa da composição dos cosméticos com o conjunto profissional do maquiador David Schober, encontrado em seu apartamento. Obviamente, o filtro foi instalado especialmente para reter algumas partículas específicas que caíam no ar durante a preparação ou execução do crime. Paralelamente, o laboratório finalmente estabeleceu a identidade do terceiro participante, possuidor do DNA desconhecido encontrado na lata com ácido. A possuidora se revelou Eva Meyer, ex-assistente de Schober e sua colega de trabalho no salão de maquiagem. Ela mesma se dirigiu à polícia sabendo pelas notícias sobre a investigação e decidindo dar depoimento voluntariamente. No interrogatório, Eva explicou sua aparição no caso simplesmente. Ela passava latas vazias para David para posterior reciclagem, o que era prática comum para eles. A verificação de suas palavras e ações pelo grupo investigativo não deu razões para duvidar de sua versão. Assim, o terceiro DNA deixou de ser enigma para a investigação e a figura de Eva Meyer deixou de causar suspeitas. No entanto, a questão sobre o tratamento térmico de Léo permanecia aberta e complexa. O grupo investigativo atraiu especialistas líderes do Instituto de Medicina Forense de Viena para esclarecer este momento até o fim. Os especialistas apresentaram duas versões possíveis. A primeira dizia que o aquecimento poderia ser parte de um plano pensado para a desidratação prévia e, por assim dizer, mumificação dos restos. Tal abordagem poderia ter o objetivo de dificultar significativamente a identificação da personalidade após o impacto do ácido. A segunda versão era mais prática e menos exótica. Os especialistas supuseram que Schober usou o calor para previamente secar a camada de polietileno com a qual o quarto estava colado. Assim, os vapores dos químicos se deteriam no local significativamente mais tempo, e, portanto, seu impacto se tornaria mais efetivo e destrutivo. Esta hipótese parecia bastante fundamentada do ponto de vista técnico e foi percebida pela investigação como a mais realista. Enquanto isso, na imprensa começaram ativamente a discutir a cumplicidade de Eva Meyer, cujo DNA foi descoberto nas latas. A mídia, tentando encontrar sensação, tentou apresentá-la quase como segunda suspeita. A polícia foi obrigada a oficialmente reverificar seu álibi. Os interrogatórios e análise de registros mostraram que exatamente no dia do crime, Eva conduzia masterclass de maquiagem em grande escola profissional. Toda a aula foi transmitida online e gravada no sistema interno de videovigilância da escola, o que correspondia completamente aos padrões de segurança de 2023. O vídeo foi cuidadosamente verificado pelos investigadores, e a presença de Eva na aula foi confirmada documentalmente e certificada notarialmente. A pista falsa foi oficialmente fechada, e Meyer completamente excluída da lista de suspeitos. No entanto, antes que os investigadores conseguissem finalizar definitivamente a acusação contra David Schober, o grupo técnico da polícia realizou análise profunda
dos dispositivos eletrônicos apreendidos na busca em seu apartamento. Atenção especial atraiu o notebook, em cujo cache foi descoberta uma consulta de busca muito estranha em inglês. Blind with acid but alive. Cegar com ácido, mas deixar vivo. Os metadados desta consulta estavam danificados, e a data exata de sua execução não foi possível restaurar. No entanto, o próprio fato de tal busca foi documentalmente fixado e se tornou prova de intenção consciente. Isso indicava um plano inicial ainda mais terrível que possivelmente não foi realizado completamente. Agora sim, a investigação se concentrou definitivamente em conectar o motivo de Schober com a cronologia do crime, entendendo que todos os detalhes anteriormente obscuros tinham destinação concreta e claramente pensada. David Schober já não podia contar com casualidade ou coincidências no caso que se revelava diante da investigação como operação previamente planejada, fria e cruel contra Leo Aigner. 3 meses após a descoberta de Leo Aigner, a investigação chegou ao fim. Os investigadores já tinham representação completa sobre os detalhes do crime e motivos da pessoa que organizou um dos casos mais terríveis dos últimos anos. Todas as pistas coletadas pela polícia indicavam direta e irrefutavelmente David Schober, vizinho de Leo e maquiador profissional. Seu crime se revelou ato cuidadosamente planejado e cruel, causado não apenas por inveja, mas também por aversão pessoal profundamente oculta. Na noite do desaparecimento, 18 de setembro, cerca de 21h30, David Schober convidou Leo para sua casa, propondo ideia incomum para a sessão fotográfica noturna. Leo confiou, nem mesmo suspeitando de armadilha. Já no apartamento, David lhe entregou máscara para dormir, que estava impregnada com clorofórmio. A partir deste momento, Leo não pôde mais nem resistir nem mudar algo. Logo após o desaparecimento do vizinho, David recebeu entrega de ácidos previamente encomendados. A investigação se convenceu definitivamente de sua culpa após estudar os documentos. A licença REACH e as notas fiscais da empresa Chain Logistics se tornaram prova férrea de que Schober conscientemente se preparava para o crime. A impressão digital no cinzeiro, descoberta ainda no primeiro dia de inspeção do local do crime, também pertencia a Schober, refutando definitivamente suas palavras de que não havia entrado na casa de Leo por várias semanas. A investigação também refutou completamente quaisquer tentativas de Schober garantir álibi para si. Após o telefone de Leo ter interrompido a comunicação exatamente em seu apartamento, os rastros digitais de David, transações por cartão bancário, dados de cartões de fidelidade de lojas locais, confirmaram que desde 18 de setembro, ele não deixou Linz nem por 1 minuto. A última gota na cadeia de provas foi a análise do notebook de Schober. Exatamente ali foi encontrada a consulta de busca Blind with Acid but Alive. Os especialistas consideraram que esta consulta não apenas confirmava a intenção de desfigurar Leo, mas também mostrava toda a profundidade do estado patológico de David Schober. Seu objetivo principal foi destruir para sempre a beleza e sucesso daquele que ele percebia como rival pessoal, inclusive por ciúme de sua ex-colega e assistente Eva Mayer. Quando a investigação coletou todas as provas e organizou a careação, David Schober inicialmente não disse palavra, ignorando perguntas e reproches dirigidos a ele. Mas assim que lhe foram apresentadas todas as pistas, impressões, documentos sobre ácidos, dados sobre movimentos e rastros digitais em seu notebook, ele mudou bruscamente. Em desespero, David pegou caneta da mesa e tentou se ferir diretamente diante dos investigadores. Os guardas conseguiram impedir suas ações, mas para os presentes na sala, isso foi a última confirmação de sua culpa. 25 de novembro de 2024, no Tribunal Regional de Linz, aconteceu a última sessão sobre o caso número 271/23, que foi ouvido sob a atenção rigorosa da imprensa e opinião pública. O tribunal não encontrou nenhuma circunstância atenuante. Com base no artigo 75 e artigo 176 do Código Penal austríaco, David Schober foi considerado culpado em todos os pontos da acusação apresentada. A sentença soou breve e categórica: prisão perpétua. Após a sentença, os materiais da investigação foram enviados para o arquivo da Administração Regional de Polícia Criminal da Alta Áustria, sob índice oficial LKA-OE, número 271/23.
O caso foi fechado definitivamente. Léo Aigner, jovem talentoso que se tornou vítima de inveja doentia e ciúme alheios, se tornou exemplo triste de como podem ser perigosas as emoções ocultas. Seu nome permaneceu na memória de amigos e próximos como símbolo de vida brilhante, cruelmente interrompida por crime impiedoso. O tempo colocou tudo em seus lugares. A justiça foi restaurada, o culpado punido, e a sociedade recebeu lição cruel sobre como é importante notar a tempo os sinais ocultos de tragédia que se aproxima. Na tarde do 3 de abril de 2024, Iria Varela, uma jovem doutoranda da Faculdade de Biologia da Universidade de Santiago de Compostela, saiu de sua casa na tranquila rua Rosalía de Castro, numa pequena cidade da Galícia. A vizinha Rosa Torres, porteira de 68 anos do complexo residencial, foi a última pessoa a vê-la, registrando o horário de retorno de Iria para casa por volta das 18h40. Depois disso, a jovem pareceu desaparecer no ar. 4 dias de silêncio e nenhum rastro. Contudo, na manhã do 7 de abril, a gata de Iria, Lua, apareceu inesperadamente com um objeto incomum nos dentes. Um pedaço de corda verde-lima brilhante de Dinimá CT15. Tal material é praticamente inexistente nesta região. A investigação é conduzida pelo inspetor Antônio Morales. Sua atenção se dirigiu imediatamente para a corda trazida pela gata. Morales ordenou uma perícia rápida e já ao meio-dia os investigadores confirmaram a raridade do material. Na Galícia, esse tipo de corda praticamente não é vendida, muito menos nesta cor verde-lima tão incomum. Vestígios do material também foram encontrados no barranco de eucaliptos atrás da rua Rosalía de Castro, na forma de pequenos sulcos de arraste. Os depoimentos dos vizinhos dão apenas uma imagem aproximada dos eventos daquela tarde. Rosa Torres está completamente certa de suas palavras. Mas seu depoimento cobre apenas um curto período de tempo. A segunda testemunha importante, um vizinho de Iria chamado Bruno Candal, informou aos pais da jovem que a havia visto um pouco mais tarde. Ela havia passado em sua casa por alguns minutos e, supostamente, estava se preparando para ir a um seminário de zoologia na cidade. Ninguém pode confirmar essa declaração, pois não foram encontrados registros digitais ou sinais de GPS relacionados ao seu telefone. 2 pessoas imediatamente caem sob suspeita. O primeiro é o mesmo vizinho, Bruno Candal, um homem de cerca de 40 anos que vive sozinho e trabalha como marceneiro. Os investigadores notam que Bruno foi a última pessoa a ver Iria na noite de seu desaparecimento. A relação entre ele e a jovem parecia amigável, mas superficial. No entanto, a investigação não pode ignorar o fato de que foi precisamente Bruno quem relatou os planos de Iria, que não foram confirmados por mais ninguém. A segunda suspeita surge após os depoimentos de um fazendeiro local que mencionou um certo andarilho que viu naquela noite. Este homem não identificado, segundo o fazendeiro, estava parado na beira da estrada perto de uma van cinza Volkswagen T4. Pareceu estranho ao fazendeiro que o andarilho estivesse claramente agitado e apressado. No entanto, o fazendeiro não se lembrava das placas. Nos primeiros momentos, a atenção do inspetor Morales se concentrou completamente na suspeita van cinza. As patrulhas policiais começaram imediatamente a vasculhar a área, procurando qualquer rastro do andarilho ou da van. Na Galícia, havia centenas de veículos similares, e cada proprietário tinha que ser verificado pessoalmente. Dezenas de moradores locais foram interrogados, mas após 2 dias de trabalho operacional, a investigação não obteve nenhuma pista concreta. O andarilho parecia ter desaparecido junto com a van. A verificação das câmeras de vigilância externa não deu resultados. Nenhum rastro da Volkswagen T4 cinza foi registrado naquela noite. A investigação foi forçada a reconhecer que este caminho se revelou um beco sem saída. No entanto, foi precisamente quando a pista falsa começou a se desvanecer que o inspetor Morales recebeu um novo documento. A verificação dos registros de estoque do único revendedor de cordas marítimas da região, a empresa Cordeleria Náutica, trouxe um resultado inesperado. Nos últimos 6 meses, o único comprador privado de corda Dyneema CT15, na cor verde-lima brilhante, foi precisamente Bruno Candal. Além disso,
A compra estava datada de 14 de fevereiro de 2024, quase 2 meses antes do desaparecimento de Iria Varela. Agora, no caso, aparece uma conexão clara entre o material trazido pela Gata Lua, o barranco atrás da rua Rosalia de Castro e o vizinho da jovem Bruno Candal, porque o marceneiro poderia ter precisado de uma corda específica para embarcações marítimas, e como este material acabou relacionado com o desaparecimento de Iria, permanece um mistério. A investigação não se apressa em apresentar acusações, preferindo cautela num caso tão delicado. As provas ainda são insuficientes, mas a conexão está se tornando cada vez mais evidente. De agora em diante, o inspetor Morales está convencido de que foi precisamente a Gata Lua que deu à investigação a chance de fazer o caso avançar. Enquanto isso, enquanto os investigadores estudam cuidadosamente a personalidade de Bruno, a pista automotiva do andarilho ainda não foi completamente descartada. Ambas as direções são mantidas, mas cada nova evidência puxa o fio da investigação em direção a Bruno Candal. Os investigadores estão prontos para dar o próximo passo. Mas, por enquanto, não revelam suas cartas, porque este caso, como o pedaço de corda verde-lima, ainda tem suas pontas não reveladas. A manhã seguinte começou com uma busca na oficina do marceneiro Bruno Candal. O inspetor Antônio Morales obteve o mandado judicial correspondente. O grupo operacional chegou ao local exatamente às 9 da manhã. Bruno recebeu calmamente os investigadores e não impediu a inspeção. Externamente, Bruno Candal não se destacava entre outros habitantes da Galícia. Um homem de 42 anos, solteiro, vivia modestamente, dedicando-se à fabricação de móveis sob encomenda. A oficina ficava numa extensão da casa. Por dentro, nada notável, exceto ferramentas cuidadosamente arrumadas, peças de madeira e prateleiras com vernizes e óleos. No entanto, o objetivo principal dos investigadores era encontrar uma resposta para a pergunta: por que Bruno precisava de 120 metros de corda de escalada extremamente rara e específica Dyneema CT-15? O material, como já era conhecido pela investigação, não tinha nenhuma relação óbvia com marcenaria, e muito menos com o cotidiano de um marceneiro solteiro. Durante a inspeção do local, a atenção do inspetor se dirigiu para uma porta fechada de um depósito. Bruno imediatamente indicou as chaves e não expressou objeções. Dentro, os investigadores descobriram uma grande bobina de madeira na qual estava cuidadosamente enrolada a corda verde-lima brilhante. As pontas haviam sido cuidadosamente derretidas com um maçarico. Ao lado estava o próprio maçarico com restos de fuligem no bico. Após a inspeção do local, foi confiscada a fatura original em papel com selo molhado. Nela constava: 120 metros de Dyneema CT-15, 14 de fevereiro de 2024. O fato da compra foi confirmado definitivamente. O próprio Bruno não negou e imediatamente explicou aos investigadores que precisava do material exclusivamente para o trabalho. Segundo suas palavras, ele usava a corda para suspender produtos de madeira grandes e pesados durante o procedimento de impregnação com óleo. Um especialista criminalista expressou dúvidas sobre a explicação do marceneiro. Em oficinas similares, costumam-se usar correntes metálicas resistentes, pois a corda Dyneema, embora resistente, é muito cara e incomum para tais propósitos domésticos. No entanto, não havia bases diretas para considerar as palavras de Bruno como falsas naquele momento. Enquanto isso, os investigadores receberam o depoimento de outra testemunha, Francisco Lobeira, proprietário de uma serraria vizinha. Lobeira afirmava que na noite do 3 para o 4 de abril notou uma luz fraca nas janelas da oficina de Bruno. Segundo Francisco, a luz ficou acesa quase até o amanhecer. A testemunha se lembrava disso claramente, pois estava voltando para casa de um descarregamento tardio de madeira por volta das 3 da manhã. Isso contradizia fortemente as palavras de Bruno, que afirmava ter dormido tranquilamente em casa naquela noite e não ter saído para lugar nenhum. O interrogatório de Bruno foi conduzido calmamente. O suspeito se comportou equilibradamente, não expressou preocupação e manteve-se firmemente em sua versão dos eventos. Suas declarações foram claras, sem desvios nos detalhes. Ele insistia que o vizinho poderia ter se enganado ou interpretado mal o que viu.
A investigação, no entanto, anotou essa contradição nos materiais do caso. Os funcionários do laboratório começaram imediatamente o exame minucioso da bobina confiscada com a corda. A superfície do material estava suspeitosamente limpa. Mais tarde ficou claro que a corda havia sido tratada com solvente. Não foram encontrados vestígios superficiais de Iria Varela. Parecia que isso poderia colocar em dúvida a importância da descoberta. A investigação, por um momento, considerou este caminho errôneo. No entanto, os criminalistas insistiram numa investigação mais profunda do material. Considerando as circunstâncias do caso, foi tomada a decisão de examinar também a parte interna das fibras. Apenas no final da tarde do mesmo dia, o biólogo forense fez uma descoberta importante. No próprio coração da corda foi encontrado um único fio de cabelo. A perícia urgente realizada deu um resultado claro. O cabelo pertencia a Iria Varela. A descoberta mudou completamente o rumo da investigação. De agora em diante, a corda deixou de ser apenas um objeto duvidoso e obscuro no depósito de Bruno. Agora era uma ligação direta do suspeito com a desaparecida Iria. As perguntas da investigação ao marceneiro não se referiam mais apenas ao seu horário noturno e à estranha compra de material específico. Agora o inspetor Antônio Morales estava interessado em apenas uma coisa: como e sob que circunstâncias Iria poderia ter ficado conectada com a corda adquirida por Bruno. O próprio Bruno não conseguiu explicar claramente a origem do cabelo de Iria no material, continuando a insistir em sua inocência. Ele se referia ao fato de que a jovem havia vindo várias vezes à sua oficina para discutir a fabricação de estantes para livros. A investigação notava que tais visitas realmente haviam acontecido antes. No entanto, nas condições da investigação atual, essa versão parecia fraca. Agora o inspetor Morales pretendia verificar cuidadosamente outras declarações de Bruno, bem como conduzir outro interrogatório de Francisco Lobeira. Talvez o vizinho pudesse complementar seu depoimento ou fornecer novos detalhes. A investigação ainda não tinha um quadro completo do que aconteceu, mas o círculo de questões havia se estreitado consideravelmente em torno da personalidade de Bruno Kandal e de como ele usou a corda Dyneema CT-15. Enquanto isso, o andarilho e sua misteriosa Volkswagen T4 cinza ainda permaneciam na periferia da investigação. Até que não aparecessem novas pistas, os investigadores eram forçados a manter essa versão aberta, embora sem desenvolvimento ativo. Após o aparecimento do cabelo de Iria no coração da corda, a investigação se voltou para o círculo da jovem. Os colaboradores do inspetor Morales decidiram estudar mais atentamente sua vida pessoal e descobrir quão intimamente Iria se comunicava com Bruno, e se ela mesma poderia ter visitado voluntariamente sua oficina na noite do desaparecimento. A investigação rapidamente descobriu outra inconsistência. Por que Iria levava na noite do 3 de abril para ir à oficina de Bruno uma caixa de sapatos com filhotes que ela havia levado para cuidar do abrigo? Na manhã do 8 de abril, o inspetor Antônio Morales visitou o escritório do Centro de Voluntários Avifauna Galicia. Lá, entre os registros de controle, conseguiu-se encontrar uma anotação. No 2 de abril, Iria realmente havia levado sob cuidados temporários 4 andorinhas que precisavam de ajuda. A pergunta do inspetor sobre por que Iria decidiu levar os pássaros para casa, a funcionária do abrigo apenas respondeu que a jovem era conhecida por sua bondade e frequentemente ajudava animais em casa, especialmente se tratava de casos complexos. No entanto, o abrigo nem sempre tinha meios suficientes para prover completamente os pássaros com medicamentos e comida. No mesmo dia, os investigadores conversaram com uma vizinha estudante, Paula Nogueira, de 14 anos. A jovem se lembrou de que aproximadamente às 7 da noite do 3 de abril, viu Iria nos portões da oficina de Bruno com uma caixa de sapatos nas mãos. A caixa estava ligeiramente entreaberta, e Paula notou pequenos pássaros dentro. Iria parecia agitada, constantemente olhava para os lados como se temesse que alguém a visse. Este novo depoimento se tornou um momento importante. Até então, a investigação não dispunha de informações sobre a jovem ter visitado Bruno na noite do 3 de abril com algum propósito concreto, e muito menos que ela poderia estar preocupada com sua visita. No mesmo dia, o inspetor Morales teve outra conversa com os pais da jovem. Desta vez,
A conversa tocou às circunstâncias pessoais de sua filha. A mãe de Iria confessou que a jovem frequentemente enfrentava falta de dinheiro para serviços veterinários e compra de comidas especializadas. Apesar da ajuda dos pais, Iria às vezes era forçada a buscar formas alternativas de resolver problemas com animais que trazia para casa. A conversa com o pai da jovem, José Varela, se mostrou menos unívoca. Ele declarou com segurança que não sabia nada sobre sua filha ter trazido recentemente filhotes para casa. Mas os investigadores descobriram um recibo emitido no 3 de abril de uma loja local de artigos para animais em nome de José Varela. No recibo constava uma quantia bastante grande para a compra de comida especializada. O pai não negou o fato da compra, explicando que foi um pedido de sua filha, que não considerou importante, e por isso, simplesmente, não se lembrou. Esta discrepância causou pequenas suspeitas na investigação. Apareceu uma versão segundo a qual entre Iria e seu pai poderia ter ocorrido uma briga familiar por motivos financeiros. Provavelmente o pai estava descontente com os gastos constantes com animais, e isso poderia ter provocado um conflito. No entanto, ao estudar mais cuidadosamente a correspondência familiar e os extratos bancários dos pais Varela, não foram revelados problemas financeiros sérios. Embora a tensão sobre este fundo pudesse existir, não foram encontradas confirmações reais de que o conflito tivesse ocorrido precisamente no dia do desaparecimento de Iria. Na noite do 8 de abril, ocorreu um evento que novamente direcionou a atenção da investigação para a oficina de Bruno. Durante uma segunda inspeção da casa da família Varela, no depósito foi descoberto um recipiente com comida que era usada para cuidar dos filhotes. A superfície do recipiente estava manchada com pequenas fibras quase invisíveis da mesma corda Dyneema CT15. Os peritos do laboratório criminalístico confirmaram isso algumas horas depois. Durante o exame detalhado, ficou claro que o próprio pote com comida havia chegado à casa da família já manchado. A investigação concluiu que foi precisamente a gata Lua que trouxe o recipiente não da cozinha dos Varela, mas provavelmente do quintal vizinho da oficina de Bruno. Isso enfraquecia completamente a versão sobre um conflito familiar sério. Agora, a investigação supunha que a comida comprada pelo pai poderia ter acabado na oficina de Bruno, mas não por culpa do próprio José Varela. Parecia que a jovem havia ido voluntariamente ao vizinho com a caixa de filhotes e o recipiente com comida, provavelmente esperando obter ajuda ou conselho. O que exatamente aconteceu depois que Iria se encontrou na oficina permanecia obscuro. Bruno havia declarado antes que a jovem havia vindo a ele para discutir a fabricação de estantes para livros. E sobre os pássaros, ele supostamente não sabia nada. A versão com o andarilho e a van cinza ainda não recebia novo desenvolvimento. Os investigadores a mantinham aberta, mas não gastavam recursos em sua verificação, esperando o aparecimento de novos detalhes. Agora, a atenção dos investigadores se concentrou completamente nos detalhes dos contatos entre Iria e Bruno nos últimos dias antes do desaparecimento. As pistas claramente mostravam que entre eles existia uma ligação mais estreita do que se supunha antes, e o comportamento da jovem na noite da visita poderia testemunhar que ela se encontrava numa situação difícil ou desconfortável para ela. Na manhã do 9 de abril, a investigação recebeu uma ligação inesperada. O guarda florestal local Emílio Seixas, de 48 anos, informou que durante sua ronda matinal havia notado rastros estranhos no barranco atrás da rua Rosalia de Castro. O inspetor Morales imediatamente enviou para lá o grupo operacional. O exame do barranco deu resultados estranhos. Além dos rastros familiares de arraste, os peritos descobriram novas manchas de tinta a óleo espessa. A pergunta que agora ocupava a investigação era: o que poderia haver em comum entre essas manchas e a oficina de Bruno? As manchas de tinta a óleo foram encontradas diretamente ao lado dos rastros de arraste que já haviam sido estudados antes. Emílio explicou que passava por esta rota regularmente e as manchas haviam aparecido recentemente, possivelmente apenas alguns dias atrás. Ele prestou atenção a elas precisamente porque a tinta fresca tinha um brilho notável, não característico de contaminações antigas. O grupo investigativo coletou amostras do solo e as enviou ao laboratório criminalístico para análise imediata. Os peritos decidiram realizar um estudo comparativo, verificando as amostras do solo do barranco e a substância que havia sido descoberta anteriormente na oficina de Bruno, a tinta
a óleo da marca Teak Oil Walnut. Após algumas horas, os químicos confirmaram que a composição dos aditivos era completamente idêntica. Isso significava que a tinta do barranco e a tinta da oficina de Bruno eram a mesma. Quando o inspetor Antônio Morales informou sobre este resultado a Bruno Kandal, o suspeito respondeu calmamente, repetindo a versão de eventos já conhecida. Supostamente ele havia derramado tinta acidentalmente aproximadamente um mês atrás no quintal da oficina. Segundo suas palavras, os restos de tinta poderiam ter chegado ao barranco com água da chuva ou vento, considerando a proximidade do quintal e do barranco. No entanto, o guarda florestal Emílio foi categórico. As manchas pareciam frescas. Elas brilhavam literalmente 2 dias atrás. Os químicos criminalistas confirmaram que a composição da tinta Teak Oil Walnut tem uma particularidade específica. Após 96 horas de aplicação, ela escurece bruscamente, perdendo o brilho inicial. Isso significa que a versão de Bruno sobre um derramamento antigo de tinta não poderia corresponder à realidade. Os operacionais supuseram que a tinta poderia ter sido levada ao barranco por uma corrente de chuva do território do quintal da oficina. No entanto, ao ser verificado por topógrafos, descobriu-se que o relevo do terreno não permitia que a água fluísse precisamente naquela direção. O solo tinha uma inclinação que direcionava o fluxo de água para longe do local de descobrimento das manchas. Assim, a versão com água da chuva foi completamente refutada. A pista falsa com a corrente de chuva foi fechada definitivamente. Enquanto isso, os investigadores começaram a perceber que entre a oficina de Bruno, a corda dínama e a tinta, a óleo, existia uma ligação sólida. Estes 2 objetos aparentemente não relacionados se revelaram pistas-chave no caso, mas a descoberta mais inesperada esperava o inspetor Morales na noite do mesmo dia. O perito médico forense forneceu um relatório que mudou completamente a compreensão do que aconteceu. Segundo o relatório, os rastros de arraste descobertos claramente testemunhavam que a vítima havia sido transferida já após a morte. Mas o mais importante, a perícia estabeleceu precisamente o momento da morte. Isso aconteceu não mais que 36 horas atrás. Isso significava que Iria Varela estava viva quase 2 dias após o desaparecimento. Agora, a investigação deveria considerar que ela poderia ter sido mantida em algum lugar próximo todo este tempo. No entanto, apesar das inspeções minuciosas já realizadas, os investigadores ainda não haviam encontrado o local onde Iria poderia ter estado até as últimas horas. Os peritos não conseguiram dar uma resposta exata sobre a localização onde Iria foi mantida viva. Mas agora a investigação sabia exatamente que todo este tempo a jovem estava por perto. Possivelmente muito perto. Literalmente a um passo dos grupos de busca que haviam verificado o terreno várias vezes. A informação que apareceu obrigou os investigadores a examinar mais uma vez cuidadosamente o quintal e a oficina de Bruno. Apesar da verificação minuciosa e várias inspeções repetidas com criminalistas, ainda não haviam sido encontrados vestígios da permanência da jovem lá. O inspetor Morales deu a ordem para ampliar imediatamente a zona de busca ao redor do barranco e realizar outra verificação mais detalhada das construções auxiliares mais próximas. Ele também decidiu interrogar novamente os vizinhos para descobrir se algum deles havia visto movimentos suspeitos de Bruno nos últimos dias. Esta nova descoberta complicou consideravelmente o caso, tornando-o ainda mais multicamadas e imprevisível. Para a investigação ficou evidente que algo importante foi perdido. Algum detalhe capaz de mudar completamente a direção da investigação. Por enquanto, todas as pistas novamente levavam a um só lugar: a oficina de Bruno e sua misteriosa corda Dyneema CT15, com a qual tudo começou. O andarilho e a Volkswagen T4 cinza ainda permaneciam nos materiais do caso como versão, mas a investigação decidiu suspender temporariamente o trabalho ativo nesta direção, concentrando forças em Bruno e no local onde Iria passou as últimas horas de vida. Após as notícias do perito médico forense, a investigação decidiu verificar a versão com a van mencionada pelo fazendeiro Manuel Outeiro. Apesar do fato de que a atenção já se concentrava completamente na oficina de Bruno Kandal, o inspetor Morales considerava que fechar definitivamente a questão com a Volkswagen T4 cinza era necessário. Ainda restava a dúvida:
Realmente existia o misterioso andarilho com a van cinza ou o fazendeiro poderia ter confundido algo? O fazendeiro Manuel Outeiro, de 60 anos, desta vez dava depoimentos mais concretos. Ele descreveu novamente o automóvel, acrescentando um detalhe importante. A van era de cor cinza suja e na porta traseira se destacava claramente o logotipo da marcenaria Ebanisteria Segovia. Isso não havia sido indicado antes e o inspetor Morales ordenou verificar a informação imediatamente. A investigação contatou a empresa pela antiga lista telefônica. O diretor da marcenaria confirmou. A van realmente existia e realizava regularmente viagens de entrega de produtos. O motorista do veículo neste período era um certo Josué R., que na manhã do 4 de abril havia saído pela rota Oleiros, Segóvia, com uma carga de placas de mármore. Os policiais contataram Josué R. e marcaram um encontro. Ele veio ao interrogatório calmo e confiante. O homem forneceu aos investigadores uma nota de entrega com carimbo, confirmando o horário de descarregamento das placas em Segóvia no 5 de abril às 7h30 da manhã. Também apresentou recibos de postos de gasolina por toda a rota de viagem, onde eram registrados horário e data das paradas. Os peritos calcularam que a distância de 950 quilômetros Josué percorreu aproximadamente em 12 horas, considerando as paradas necessárias para descanso e abastecimento. Todos os documentos eram autênticos e correspondiam completamente aos depoimentos de Josué. Os investigadores entendiam que se o automóvel realmente havia saído na manhã do 4 de abril, então fisicamente não poderia estar na área do barranco na noite do 3 de abril ou na madrugada do 3 para o 4 de abril, quando ocorreram os eventos importantes relacionados ao desaparecimento de Iria Varela. No entanto, o inspetor Morales queria excluir completamente todas as dúvidas. Ele pediu ao fazendeiro Manuel Outeiro para olhar mais uma vez cuidadosamente as fotografias de automóveis pertencentes à marcenaria Ebanisteria Segovia. Desta vez o fazendeiro hesitava. Examinando as fotografias, Manuel de repente apontou para outra van pertencente à mesma marcenaria que havia estado na fazenda perto de seu terreno ainda em março, quase um mês antes. Ele reconheceu que poderia ter se enganado. O automóvel era muito similar, mas o fazendeiro não estava mais certo da precisão de seus depoimentos iniciais. Agora a versão com a van e o misterioso andarilho desmoronava definitivamente. A investigação fechou oficialmente esta pista falsa. Josué R. foi completamente excluído do círculo de suspeitos. A partir deste momento, a van Volkswagen T4 não figurava mais no caso e não foi verificada repetidamente. O inspetor Morales sentiu alívio pelo fato de que um dos caminhos da investigação conseguiu ser definitivamente excluído. Agora toda assim a atenção voltou completamente para Bruno Candal e sua oficina. As pistas encontradas antes, a corda Dyneema CT15, a tinta a óleo Teak Oil Walnut, os rastros de arraste no barranco, bem como a ligação com a caixa de filhotes e o recipiente de comida, tudo isso novamente se reduzia a uma pessoa e um local. O grupo investigativo examinou mais uma vez a oficina de Bruno, mas nada de novo foi descoberto naquele momento. No entanto, considerando as conclusões do perito médico forense de que Iria estava viva ainda um dia ou dois após o desaparecimento, o inspetor tomou a decisão de ampliar significativamente a zona de busca, verificando especialmente, minuciosamente, todos os locais auxiliares na proximidade imediata da oficina. Enquanto isso, enquanto os operacionais estudavam os arredores, o inspetor Morales marcou um interrogatório repetido de Bruno. Agora, o suspeito deveria responder a perguntas adicionais relacionadas a novas pistas e inconsistências em seus depoimentos, incluindo a mentira sobre o horário do derramamento de tinta e possíveis razões pelas quais a jovem poderia ter estado perto de sua oficina na última noite. A investigação recebeu um impulso poderoso para seguir em frente
livrando-se da versão pouco clara e que dificultava o trabalho. A cada novo passo, ficava mais claramente compreensível que a verdadeira chave para o enigma do desaparecimento de Iria se encontrava em algum lugar próximo, na oficina ou no terreno de Bruno Kandal. O andarilho com sua van cinza agora foi definitivamente excluído, o que significava que o único suspeito no caso restava o marceneiro Bruno. Agora ao inspetor Morales e sua equipe cabia verificar mais uma vez minuciosamente todos os detalhes, todas as pequenas coisas que eles poderiam ter perdido antes, porque agora não poderia haver erro. O assassino estava muito próximo, e restava apenas entender o que exatamente Bruno tentava esconder da investigação. Na manhã do 10 de abril, o inspetor Antônio Morales voltou novamente à oficina de Bruno. Desta vez, os investigadores tinham um objetivo claro: verificar minuciosamente cada canto do local, especialmente considerando as últimas descobertas no barranco e a pista falsa definitivamente fechada com o andarilho. Agora a atenção da equipe se focalizou completamente nos detalhes que poderiam ter passado despercebidos nas inspeções anteriores. A atenção do sargento da Guarda Civil, que acompanhava o inspetor, se dirigiu para uma estranha grade de ventilação sob o teto da oficina. Surgiu a pergunta legítima: por que a ventilação se localizava precisamente ali e para onde poderia levar? Examinando a oficina, o sargento notou outro detalhe incomum. Ao longo da parede e parcialmente no chão se estendia uma junta recém-selada com vedante. Antes, esta seção estava escondida por armários com ferramentas e prateleiras com peças de madeira. Agora, após sua desmontagem, a linha de vedante fresco imediatamente saltou aos olhos. O exame minucioso da grade de ventilação deu resultados ainda mais valiosos. Os peritos criminalistas descobriram em sua parte interna pelo da gata Lua, bem como fibras microscópicas de corda Dyneema impregnadas com tinta a óleo, Teak Oil Walnut. Isso confirmava a suposição da investigação de que a gata de alguma forma entrava dentro da ventilação, movendo-se da oficina para o espaço externo ou vice-versa. No próximo interrogatório, o inspetor perguntou a Bruno Kandal sobre o propósito desta grade de ventilação. O suspeito respondeu com sua confiança habitual, explicando que era simplesmente um exaustor necessário para ventilar a oficina ao trabalhar com solventes e vernizes. No entanto, neste momento, o inspetor técnico já havia terminado seu exame do sistema de ventilação e declarou que ele havia sido construído muito estranhamente. Em vez de subir para cima, como geralmente fazem os sistemas de exaustão para retirar vapores químicos, o duto de ar descia para baixo, profundamente sob o nível do piso do edifício. Esta forma de montagem de ventilação era tecnicamente injustificada e não tinha nenhum sentido prático para uma oficina de marcenaria. A equipe da investigação decidiu verificar a teoria de que o duto de ventilação poderia levar à casa vizinha, de onde a gata Lua supostamente poderia penetrar na oficina. Os investigadores obtiveram acesso ao edifício vizinho e examinaram seu sótão, tentando encontrar alguma passagem para gato ou vestígios da permanência de Iria Varela. O exame minucioso do sótão e locais adjacentes não deu resultados. Não havia nem vestígios da gata Lua, nem muito menos quaisquer vestígios de Iria. A versão sobre a casa vizinha foi definitivamente fechada. Agora a ventilação se tornou ainda mais misteriosa e suspeita. Ficou evidente que ela levava para algum lugar abaixo, sob a oficina. O inspetor Morales não adiou esta questão para depois. No mesmo dia foi organizada uma verificação adicional do local. Os funcionários da Guarda Civil moveram todos os móveis e liberaram o piso no local onde antes havia sido notado o vedante fresco. Com a ajuda de uma marreta de construção especial, os operacionais começaram a abrir cuidadosamente a seção do piso que havia sido selada com vedante. Já após alguns golpes, descobriu-se que sob a camada fina de contrapiso de cimento se escondia algo completamente inesperado. A marreta bateu no metal com um som surdo característico. Os operacionais libertaram completamente o objeto escondido sob o piso. Revelou-se ser um alçapão metálico massivo com uma tampa pesada, cuidadosamente vedado e camuflado sob o piso de concreto da oficina. O alçapão havia sido evidentemente fechado recentemente, e suas bordas cuidadosamente seladas com vedante fresco. Todos ficaram imóveis no local. Esta era a primeira descoberta tão séria em todo o tempo de investigação. E ela mudava completamente a representação do que aconteceu.
Agora os investigadores entenderam que sob o piso da oficina se encontrava um local secreto, sobre cuja existência antes ninguém sequer suspeitava. Não abriram imediatamente o alçapão, decidindo primeiro fixar o local da descoberta e reunir informações adicionais. À oficina foram chamados especialistas criminalistas adicionais e peritos judiciais. O inspetor Morales já entendia que este local sob a oficina era muito provavelmente precisamente o lugar onde Iria Varela se encontrava antes de sua morte. Os investigadores se concentraram na preparação da abertura do alçapão. Bruno Candal, que continuava negando sua participação, foi detido e colocado numa sala separada para interrogatórios. Agora seu silêncio já não tinha grande importância, pois o alçapão encontrado se tornou prova direta de que o suspeito escondia uma parte importante da verdade. Enquanto o grupo investigativo se preparava para a abertura, a tensão crescia a cada minuto. O inspetor Morales estava certo de que precisamente atrás deste alçapão se escondia a chave para o enigma do desaparecimento de Iria e os mistérios relacionados com a gata Lua, a corda de Nima e a estranha ventilação. De agora em diante, a investigação excluiu completamente todas as versões alternativas. Agora, todos os detalhes, todas as pistas e todas as circunstâncias misteriosas deste caso convergiam num só ponto: o alçapão metálico escondido sob o piso da oficina de marcenaria de Bruno Candal. O inspetor Antônio Morales deu a ordem para abrir o alçapão metálico imediatamente após os criminalistas e peritos terem preparado tudo o necessário. Os funcionários da Guarda Civil levantaram cuidadosamente a tampa, sob a qual se revelou haver uma escada estreita que descia. Descendo a uma profundidade de aproximadamente 3 metros, os operacionais se encontraram num local pequeno. A pergunta principal agora era uma: o que exatamente se escondia no subsolo sob a oficina de Bruno? Dentro, os investigadores descobriram uma câmara de aproximadamente 2 por 3 metros. As paredes estavam completamente revestidas com camadas grossas de lã mineral, criando um isolamento acústico perfeito. Isso imediatamente explicou por que nenhum dos vizinhos havia ouvido sons estranhos. No centro da câmara havia uma poltrona reclinável na qual, na primeira inspeção, os peritos encontraram manchas de sangue. Após a análise urgente, os criminalistas informaram que o sangue coincidia completamente com o grupo e DNA de Iria Varela. Junto à poltrona foram descobertos alicates de marceneiro, bem como uma caixa de transporte de plástico para animais. Imediatamente surgiu a ligação com a gata Lua e a caixa de sapatos com filhotes encontrada antes. No chão da câmara, os peritos notaram um desenho preciso a compasso de um nó, feito a lápis. O nó se revelou familiar. Era um nó típico mosquetão. Mais tarde, soube-se que exatamente o mesmo desenho havia sido encontrado no caderno pessoal de Bruno. Após a abertura do alçapão, os investigadores tentaram novamente interrogar Bruno, mas este se recusou a responder a qualquer pergunta, referindo-se ao artigo 24 da Constituição Espanhola sobre o direito de não testemunhar contra si mesmo. Seu silêncio não foi uma surpresa, embora agora já não tivesse importância decisiva. O subsolo com as pistas falava por si mesmo. Para o estudo detalhado da descoberta, o inspetor Morales convidou um perito em nós do clube marítimo local. Este confirmou que o desenho do nó mosquetão descoberto é usado predominantemente para criar um laço de liberação rápida com corda de escalada resistente, incluindo a Dyneema CT-15. Isso ligou definitivamente o nó, a corda e Bruno numa cadeia lógica. Enquanto isso, os investigadores descobriram outro objeto inesperado: uma pequena coleira GPS que jazia num canto da câmara. Na primeira inspeção, supuseram que a coleira poderia ter sido usada para controlar os movimentos da própria Iria. No entanto, a abertura do dispositivo mostrou que nele faltava um cartão SIM e a bateria havia sido descarregada recentemente em 80%. Isso significava que o dispositivo havia sido ligado muito recentemente, mas os investigadores não entendiam por quê e com que propósitos. A pergunta ficou aberta, e a investigação por enquanto a adiou até esclarecimentos posteriores. A descoberta mais séria e pesada esperava os investigadores à frente. Na parte distante da câmara, escondida dos olhos por uma saliência estreita da parede, foi descoberto um nicho. Lá encontraram Iria.
Os investigadores imediatamente chamaram o perito médico forense que, após o exame primário, confirmou: a jovem havia falecido cerca de 36 horas atrás. Isso coincidia com as conclusões preliminares do perito médico forense sobre os rastros no barranco. No pescoço de Iria estava apertado um laço feito da já bem conhecida corda verde-lima brilhante, Dyneema CT15. O nó usado no laço coincidia completamente com o desenho encontrado no chão da câmara e no caderno de Bruno. Nesta etapa, não restava nenhuma dúvida sobre quem exatamente carregava a responsabilidade pelo que aconteceu. No entanto, apesar da evidência dos fatos, muitos detalhes ainda permaneciam desconhecidos. Os investigadores não entendiam por que precisamente Iria se tornou vítima e que papel desempenhou em seu desaparecimento a estranha descoberta: a coleira GPS sem cartão SIM. A investigação estava certa da participação de Bruno, porém seus motivos e detalhes das ações até agora permaneciam não revelados. Bruno se encontrava sob custódia na delegacia, e o inspetor Morales já entendia que a próxima etapa da investigação estaria relacionada precisamente com a revelação dos motivos e sequência de eventos daquela noite fatídica. A equipe de criminalistas continuava o exame do local e fixação de todos os detalhes. Agora ficou evidente que Iria havia sido capturada e mantida no subsolo da oficina, e a corda Dyneema CT15 havia sido o instrumento principal do crime. O próprio fato de encontrar pelo de gato e a caixa de transporte confirmava que a gata Lua havia estado lá antes, e provavelmente foi precisamente ela que trouxe as primeiras pistas que permitiram à investigação chegar ao rastro de Bruno. Restava descobrir apenas o principal: o que exatamente motivou Bruno a cometer tal crime e por que tudo aconteceu precisamente assim. Enquanto o inspetor Morales e sua equipe continuavam o trabalho no local do crime, a tensão no caso atingiu seu pico. Aos investigadores cabia obter respostas às perguntas restantes, que por enquanto Bruno guardava silenciosamente. Após a abertura da câmara sob a oficina de Bruno Kandal, a investigação se concentrou no próprio suspeito. Agora todas as provas estavam sobre a mesa, e o inspetor Antônio Morales decidiu tentar mais uma vez obter explicações de Bruno, apesar de seu silêncio obstinado. A pergunta que permanecia aberta era: a morte de Iria Varela poderia ter sido acidental? Na manhã do 11 de abril, o grupo investigativo realizou outro exame detalhado da câmara no subsolo. Foi precisamente então que no assento da poltrona reclinável foi descoberto um nicho secreto no qual se guardava um pequeno caderno. Após a extração cuidadosa, os peritos viram que ele continha 5 páginas detalhadas de esquemas do nó Quick Release Knot. Esse mesmo nó com o qual havia sido apertado o laço de corda Dyneema no pescoço de Iria. Nas páginas do caderno foi descoberto um carimbo de biblioteca, indicando que os materiais haviam sido levados por Bruno para estudo no 27 de março de 2024 na sala de leitura do Clube Náutico Galego. Isso significava que Bruno havia estudado intencionalmente a técnica de execução do nó complexo uma semana antes do desaparecimento de Iria. Além disso, no local encontraram um estranho diário de temperaturas onde o suspeito cuidadosamente a cada 2 horas registrava as indicações do termômetro. Os peritos supuseram que isso poderia testemunhar sobre uma tentativa de manter condições estáveis, muito provavelmente para manter seres vivos, incluindo as andorinhas ou a própria Iria. O inspetor Morales decidiu consultar diretamente o médico forense para descobrir se o nó descoberto poderia ter se apertado acidentalmente, como afirmava Bruno através de seu advogado. O perito respondeu claramente que para apertar o nó após sua fixação era necessário um esforço adicional. Assim, a versão sobre um acidente parecia extremamente improvável. Enquanto isso, o advogado de Bruno expressou a posição oficial do suspeito. Segundo sua declaração, tudo o que aconteceu havia sido apenas um acidente trágico como resultado de um jogo voluntário com o pleno consentimento de Iria. A investigação recebeu esta afirmação com ceticismo, considerando as conclusões do perito médico forense e os detalhes técnicos do nó. No mesmo dia, os criminalistas verificaram completamente a coleira GPS encontrada antes. A perícia mostrou que na coleira havia vestígios de excremento de pássaros, que correspondia exatamente às andorinhas que antes se encontravam na casa de Iria. Não foi encontrado nenhum vestígio da jovem na coleira,
e a investigação definitivamente descartou a versão de que o dispositivo poderia ter sido usado para controlá-la. Assim, a pista falsa com a coleira GPS foi fechada definitivamente. Na noite do 11 de abril, o inspetor Morales organizou uma reunião final, reunindo numa mesa todas as provas descobertas antes. Diante dele jaziam a corda Dyneema CT-15, impregnada com tinta Teak Oil Walnut, encontrada no barranco, o caderno com desenhos de nós, a caixa com comida, pelo da gata lua da ventilação e o diário de temperaturas com marcas temporais claras. O criminalista metodicamente dispôs diante dos presentes toda a cadeia de eventos. Agora o quadro se tornava claro e lógico. Bruno havia se preparado cuidadosamente de antemão, estudando a técnica do nó complexo, adquiriu os materiais necessários, equipou o subsolo e até se preocupou com condições estáveis na câmara. Os fatos falavam por si mesmos, e nenhum deles confirmava as palavras do suspeito sobre acidente. O inspetor Morales não pronunciou nenhuma conclusão em voz alta, entendendo que os últimos pontos sobre os is deveriam ser colocados pelo tribunal. No entanto, nenhum dos membros do grupo investigativo já tinha dúvidas sobre a premeditação das ações de Bruno. A única coisa que continuava a permanecer pouco clara era por que precisamente Iria se tornou objeto de um crime tão cuidadosamente preparado. A investigação conscientemente deixava esta pergunta aberta, não se aprofundando ainda nos motivos psicológicos de Bruno e evitando a palavra obsessão. No entanto, era evidente que todas as ações do suspeito haviam sido planejadas e preparadas muito antes daquela noite. O advogado de Bruno tentava convencer a investigação de que tudo o que aconteceu era um acidente trágico. Porém, cada novo fato, cada detalhe e cada pista na mesa do inspetor Morales testemunhava o contrário. Neste momento, o inspetor se convenceu definitivamente de que agora todo o peso das provas contra Bruno havia se tornado irrefutável. Agora apenas o tribunal poderia dar uma avaliação definitiva do que aconteceu e colocar um ponto final no caso sobre o desaparecimento de Iria Varela. Até este momento, toda a responsabilidade recaía sobre a investigação, que havia cumprido sua tarefa completa e irrepreensivamente, apesar de todas as dificuldades e detalhes emaranhados da investigação. Agora Bruno deveria comparecer perante o tribunal, e as pistas obtidas pela investigação eram mais que suficientes para provar sua participação direta no que aconteceu. A sessão do Tribunal Audiência Provincial de A Corunha, aberta no 18 de janeiro de 2025, se tornou o clímax do caso complexo sobre a morte de Iria Varela. Na sala do tribunal estavam presentes os familiares da jovem, representantes da polícia, jornalistas e moradores locais que haviam acompanhado o desenvolvimento dos eventos desde o início da investigação. O promotor cuidadosa e detalhadamente apresentou as pistas reunidas pela investigação, formando claramente diante dos jurados o quadro do que exatamente aconteceu na noite do 3 de abril do ano anterior. O tribunal estabeleceu que Bruno Kandal havia atraído intencionalmente Iria para sua oficina sob o pretexto de ajudar com os filhotes. Iria confiou no vizinho sem suspeitar que a visita terminaria em tragédia. Bruno manteve a jovem num local subterrâneo especialmente equipado sob a oficina, onde tentou protegê-la de supostos problemas com sua família. Esta atenção e proteção eram parte de um plano refletido. Bruno havia estudado antecipadamente o nó especial, Quick Release Knot, que deveria permitir libertar rapidamente a vítima em caso de necessidade. No entanto, ao apertar o nó, Bruno aplicou força demais, o que levou à asfixia de Iria. Assustando-se com o que aconteceu, Bruno tentou se livrar dos vestígios do crime. Ele transferiu os restos para o barranco de eucaliptos atrás da rua Rosalia de Castro, tentando apresentar o incidente como um acidente ou evento na estrada. Mas logo, por algumas razões, voltou e escondeu tudo de novo no subsolo. No tribunal foram apresentadas todas as provas reunidas. O promotor sublinhou que Bruno era o único comprador na região da corda específica Dyneema CT-15, e o DNA de Iria Varela havia sido descoberto tanto no coração da corda quanto na poltrona reclinável na câmara. Os rastros de arraste no barranco misturados com óleo Teak Oil Walnut coincidiam diretamente com a composição do óleo análogo usado por Bruno em sua oficina.
Não menos importante foi o depoimento de Francisco Lobeira, proprietário da serraria vizinha, que claramente indicou a luz na oficina na noite do desaparecimento de Iria, refutando o álibi noturno de Bruno. Especial atenção o tribunal prestou ao caderno com desenhos de nós confiscado do subsolo e ao carimbo de biblioteca que confirmava que Bruno havia se preparado intencionalmente para as ações pelo menos uma semana antes do desaparecimento de Iria. Apesar das pistas evidentes, no processo Bruno continuava afirmando que o que aconteceu havia sido apenas um acidente trágico. Através de seu advogado, ele insistia na versão sobre um jogo voluntário, cujo resultado supostamente havia sido a morte não intencional da jovem. Para esclarecer a questão, o juiz convidou um especialista em nós do Clube Náutico, que diretamente na sala do tribunal demonstrou aos jurados o princípio de funcionamento do nó. O perito provou convincentemente que, sem esforço ativo e significativo, o laço não poderia se apertar sozinho. Assim, a versão sobre acidente perdeu toda a consistência. A atmosfera na sala do tribunal se tornou tensa. Os jurados acompanharam atentamente cada gesto e palavra, entendendo a seriedade das acusações apresentadas. As conclusões dos peritos não deixavam espaço para dúvidas sobre a culpabilidade de Bruno. Após longas e detalhadas intervenções do Ministério Público, da defesa e dos especialistas convidados, o juiz pronunciou o veredicto definitivo. Bruno Candal foi reconhecido culpado segundo o artigo 139 e o artigo 163 do Código Penal Espanhol. O tribunal o condenou a 22 anos de privação de liberdade. O veredicto do tribunal não deixou nenhuma dúvida sobre a culpabilidade de Bruno. Foi exatamente estabelecido quem cometeu o crime, como exatamente ocorreu a morte de Iria e quais pistas materiais ligavam o criminoso ao local e circunstâncias da comissão do crime. No entanto, um detalhe importante permaneceu sob o selo da indeterminação. À investigação e ao tribunal, não foi possível esclarecer completamente se Bruno tinha a intenção antecipadamente de matar a jovem, ou se suas ações cruzaram a fronteira apenas no momento de sua recusa ou resistência. Isso permaneceu na área de suposições, pois não havia provas para uma afirmação clara. A sentença pronunciada não causou objeções da parte dos presentes na sala do tribunal. A família de Iria aceitou o veredito calmamente, entendendo que, embora isso não lhes devolvesse a filha, a justiça havia sido estabelecida. Assim, o caso que havia começado com o comportamento estranho da gata-lua e o pedaço incomum de corda de Inimã chegou à sua conclusão. Foi precisamente este pequeno detalhe que permitiu à investigação revelar um crime tão cuidadosamente planejado e estabelecer a verdade escondida sob uma camada de camuflagem e negações do suspeito. As consequências deste caso se refletiram na vida de todos que estiveram conectados com sua investigação. Para o inspetor Antônio Morales, ele se tornou um exemplo brilhante de como até os detalhes mais insignificantes podem levar à revelação de terríveis segredos. Para os próximos de Iria, a sentença do tribunal trouxe não apenas alívio, mas também compreensão definitiva do que aconteceu. Para os moradores locais, foi um lembrete de que até nos lugares mais tranquilos e silenciosos pode se esconder um perigo que ninguém espera. O caso de Iria Varela foi fechado, mas permaneceu para sempre na memória daqueles que conheceram esta história.